Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando. Hoje nós estaremos falando a mensagem na meditação que foi publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 168. E saíram no barco para um lugar ermo em particular. É a passagem de Marcos, capítulo 6, versículo 32. Então vamos à mensagem e depois vamos fazer alguns comentários. Na meditação, tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer, teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, com impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente eivada de aflições. Ele te lavará a mente eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras. Dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então ao círculo de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Na meditação. Passagem bem interessante, porque fala da nossa necessidade de fazermos esse recolhimento cotidiano. A gente olhando o Evangelho do Cristo, a gente vê que volta e meia Jesus afastava-se para orar, para fazer meditação, para entrar em comunhão com Deus. E nós deveríamos ter o hábito de fazer meditação. No Oriente, os povos orientais, eles têm esse costume, é um costume deles fazer meditação. Hoje, com a modernidade da internet e tudo, a gente sabe que isso está perdendo um pouco a função, mas principalmente as pessoas que são um pouquinho mais maduras, lá no Oriente, eles têm esse hábito de parar algum momento do dia para mergulhar dentro de si mesmo e entrar em comunhão com Deus para apaziguar toda aquela agitação que o mundo normalmente nos causa. Eu faço meditação há muitos anos. Eu procuro todas as noites, antes de dormir, eu faço o que a gente chama de prece meditativa. Eu fico 20, 25, 30 minutos fazendo prece. Tiro a mente de tudo e fico só em processo de prece. Para que eu possa apaziguar a minha mente, dormir bem, porque fazer prece também antes de dormir é importante, para que a gente possa, durante o sono, não ficar a ermo, porque nós nos desdobramos, há uma emancipação da alma, E é importante que a gente seja conduzido para lugares bons, onde possamos estudar, trabalhar, porque senão as nossas tendências nos levam para lugares que muitas vezes não são muito adequados. Então, eu faço isso todas as noites. Eu não durmo sem fazer minhas preces meditativas. São preces, claro, são preces repetitivas que elas criam uma ambiência para que tua mente apazigue. Ela entra
num nível único, porque a gente tende a ficar assim o tempo todo, né? Ou você vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, as frequências mentais. Então, quando a gente está em prece meditativa, as ondas mentais ficam mais estabilizadas. E a gente entra com mais facilidade em comunhão com a espiritualidade superior. Tanto isso é verdade que é muito comum, ao me deitar, após a minha prece meditativa, alguns espíritos, né, alguns benfeitores, se apresentarem para falar alguma coisa, para me fazer alguma recomendação, para falar algo a respeito do meu processo evolutivo, ou da minha casa espírita, alguma coisa assim. Eu tenho muito intercâmbio nesse período, porque é o momento onde eu mudo a minha sintonia, eu entro em comunhão com as esferas superiores, eu elevo um pouco a minha faixa vibratória e os contatos ficam mais fáceis. Isso é comum. Então, a gente vê a importância da meditação. É apaziguar. As pessoas assim, meditar é não pensar. Não, gente, não é isso. É impossível não pensar. A gente tem que apaziguar a mente. E quando a gente começa o processo da meditação, a mente ela começa a fugir. O que a gente faz se irrita? Não. A gente traz o pensamento de volta ao foco. Se for o caso, uma prece meditativa, ou tem gente que gosta de fazer um mantra. Cada um tem seu estilo. Mas eu, no caso da prece meditativa, muitas vezes a gente está em prece, a gente percebe que o pensamento voou. A gente traz ele de volta e continua no processo da prece, prestando atenção na prece que nós estamos fazendo. E ela pausada, com tranquilidade. O pensamento foge, a gente traz de volta. E a mente ela vai se restabelecendo. O corpo começa a receber energias mais equilibradas. E a gente consegue ter uma noite mais tranquila, mais pacificada. Acordamos no dia seguinte revigorados. Porque essa é a função da meditação. E claro, nesses momentos, quando a gente termina de fazer a prece meditativa, muitas vezes a gente consegue, quando nós adormecemos direto, conseguimos meditar sobre algumas coisas que fizemos, sobre a nossa vida, porque nós estamos com as nossas mentes mais apaziguadas, o nosso pensamento flui de maneira mais equilibrada e a gente consegue muitas vezes enxergar certas situações e encontrar solução para elas. Ficamos muito agitados, às vezes com problemas, e após uma prece meditativa, uma meditação, a gente volta ao foco e aí volta ao equilíbrio e aí a gente encontra muitas vezes soluções para problemas que estão se apresentando, que parecem tão difíceis e a gente resolve as nossas vidas. Então, uma coisa que eu gostaria de recomendar a todos é a prece meditativa ou a meditação. Eu faço isso há muito tempo. No cristianismo, as práticas da meditação ao estilo oriental não são muito comuns. Os monges, os padres, eles faziam isso há séculos, né? As preces meditativas, que é uma outra metodologia, mas também que leva à meditação. Francisco de Assis, ele subia o Monte Subado, ia para uma gruta e ficava em prece meditativa. E a gente vê, quando a gente estuda a história dos grandes homens da humanidade, dos pais da igreja, daquelas grandes pessoas que tiveram grande importância com o seu desenvolvimento moral e ético, a gente percebe que todos eles faziam a meditação de alguma forma, a prece meditativa. Então, é importante para as nossas vidas. É uma recomendação, e o Emmanuel aqui falando sobre a questão da meditação. E Jesus fala no Evangelho que nós precisamos ir para um lugar onde possamos ficar em comunhão com Deus. Então, vamos à nossa prece para que possamos encerrar amanhã com o Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, eu vou pedir para você, dê seu like, compartilhe, nos ajude a divulgar esse trabalho, compartilhe nos seus grupos, mande para os seus amigos, para os seus parentes, se inscreva no canal se você não é inscrito,
A gente observa que sempre tem um percentual de 10 a 20% das pessoas que assistem o canal que não são inscritos. Então, fortaleça o nosso canal, se inscreva, faça também comentários, é importante. Se você não quiser comentar, dê um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, alguma coisa, porque quanto mais comentários, quanto mais likes, quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube oferece esse conteúdo a outras pessoas e a gente vai propagando aí o Evangelho de Jesus. Então, ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre.